aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Nicast, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trouxe uma temática de vídeo muito legal, que é sobre devocional. Você já ouviu essa palavra? Você sabe realmente o que significa? Como fazer, quando fazer, quem faz, por que fazer, o que é esse bendito de devocional? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas nesse vídeo, então vamos lá! Detalhe, tô sem óculos porque a ring light dá efeito no óculos e a pessoa tá assim, ó. Vendo o vídeo assim. Enfim. Não tem como explicar devocional e não ler esse texto incrível que tá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se você tiver a Bíblia aí na sua mão, mas eu vou colocar aqui na tela pra facilitar pra você. Diz assim: mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, de uma forma direta, o que é devocional? Devocional é um tempo que eu reservo para ter um relacionamento, para criar um relacionamento com Deus. A gente não pode amar quem a gente não conhece. E muitas vezes a gente tem a visão de que Deus é alguém tão inacessível e tão distante, quando na grande verdade Deus, ele é alguém que está tão perto e tão próximo de nós, mas nós só vamos conhecer algo ou alguém se nós investirmos tempo. Então o devocional é exatamente isso, você tirar um tempo do seu dia para dedicar esse tempo a Deus. Niquece, o que eu posso fazer no meu devocional? Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode assistir uma ministração e anotar aquilo que aquela ministração está falando com você, você pode cantar hinos, você pode fazer tudo aquilo que te traz comunhão, que te aproxima de Deus, você pode fazer no seu discipulado. Então, quem faz devocional? Quem está disposto a ter um relacionamento com Deus? Então, eu vou dar algumas dicas, mais especificadamente 5 dicas para você ter um discipulado de qualidade, um discipulado excelente, que vai responder as perguntas de como, quando fazer, tá bom? Primeira dica, tenha uma Bíblia de linguagem fácil. Hoje, principalmente pelo celular, App Store, Google Store, tem vários aplicativos de Bíblia gratuito. Eu tenho o Holy Bible. Eu vou colocar o print aqui na tela do aplicativo para vocês. Esse aplicativo ele é perfeito. Ele tem várias versões da Bíblia grátis, você pode baixar e você pode ler offline. Tem a opção de você marcar o texto, como se fosse um marca-texto mesmo, de você colocar o seu comentário. É um aplicativo, assim, muito bom. E é bom você ler a Bíblia numa versão que você entenda, porque você vai lá ler a Bíblia, não cochieis em dois. O que é cochear? Coxinha? Comida? Entendeu? Quando você tá lendo uma coisa que tá na sua linguagem, você entende, é muito mais fácil. Eu, particularmente, eu uso a versão NVI, mas eu amo a versão NVT. Eu leio também, meu irmão tem uma Bíblia que ele ganhou, e aí eu uso também, vou comprar uma NVT pra mim, porque é uma versão muito top. Então já vai aí 2 dicas pra você. NVI, NVT são versões, assim, excelentes pra você ler a Bíblia, que você vai entender, assim, de uma forma muito fácil. Segunda dica, tenha um caderno para anotar o que você aprende nos seus devocionais. Eu tenho essa agendinha aqui, que tá toda rabiscada, inclusive, com o roteiro desse vídeo, que eu anotava muito os meus discipulados, ministrações. Atualmente eu tô usando essa agendinha aqui, que uma discípula minha linda, perfeita, maravilhosa me deu. Mas é sempre bom você poder escrever, porque, gente, isso aí é psicologicamente comprovado. Quando você escreve, você decora, você guarda, você aprende muito mais rápido. Então, pra você não ler hoje, aprender hoje e amanhã esquecer, anota. Quando esqueceu aqui, ó, vai lá, chega aqui no seu caderninho de devocional, lê, você vai lembrar assim, ó, rapidão. Terceira dica, aproveite o seu momento de devocional para você orar, para você ler a Bíblia, para você cantar louvores. Tem uma sequência certa? Não, mas eu te recomendo primeiro orar. Se você quiser cantar hino, cante hino, depois você lê a Bíblia. E na oração aproveitar para que o Espírito Santo ministre sobre você através dos textos que você vai ler, para que o Espírito Santo abra sua mente, para que o Espírito Santo te ensine. E o louvor, a adoração, ele cria um clima mais espiritual. Então, essa ordenzinha eu acho bacana. Orar, adoração e leitura da Bíblia. Eu acho bacana. Fica aí a dica pra você. Quarta dica, gente. Essa eu uso não só pra ter devocional, mas pra tudo na minha vida. Use fone de ouvido, pra você não perder a sua concentração. Se eu vou assistir uma aula da faculdade, eu tô com meu fone. Se eu tô trabalhando uma coisa que eu preciso ter muito foco, eu tô usando o fone.
Pra ter meu devocional, quando eu vou orar, eu uso o fone, porque você colocou o fone, você tá prestando atenção naquela música, naquele hino, naquele fundo musical, e você não vai prestar atenção nas outras coisas. Pra você perder o seu foco, a sua atenção, vai ser muito mais difícil. Então, use fone de ouvido. Gente, essa dica é maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Você vai ver como que isso vai te ajudar a concentrar, a ter ali o seu momento totalmente focada em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Quinta dica, crie um hábito, uma responsabilidade. Tenha persistência, constância. Crie o devocional como se fosse um compromisso que você não pode desmarcar, que você não pode deixar para depois. Procure sempre ter um horário específico ou um lugar específico, mas não esquece, a minha rotina é uma bagunça, eu não consigo ter um horário específico, mas tenha algum momento, seja durante a manhã, à tarde, à noite, de madrugada, enfim, o momento que você esteja disposto. É importante, galera, não fazer devocional com sono. Não é legal, porque você vai trocar as palavras da oração. Senhor, abençoa meus pecados, entendeu? Coisas nesse nível, Deus fica com Deus. E não é bom fazer isso com sono, porque você não vai prestar tanta atenção, você vai estar, nossa, eu preciso terminar logo, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E aí você não vai aproveitar esse momento que Deus está te proporcionando de conhecê-lo de verdade. Então não faça com sono, faça o momento que você está disposto, sem sono. Então, sexta e última dica. Eu falei que era 5, né? Mas são 6, na verdade. 6 dicas. Siga um cronograma bíblico. Eu sigo o cronograma do Mir, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição. O Mir é um site incrível, é um site da visão do celular. Toda segunda-feira eles postam o cronograma da leitura da semana. Geralmente chegam a ser 4, 5 capítulos por dia, de segunda a domingo. E o mais legal é que os capítulos eles se encaixam. Um capítulo de algum livro do começo da Bíblia, um capítulo de Salmos, um número de Salmos e um capítulo do Novo Testamento. Isso é muito legal. São textos diferentes, de épocas diferentes, de livros diferentes, mas que se conectam, sabe? Você não vai, tipo, pegar a Bíblia, Senhor, falar comigo. Jó. Não, então vai ter um nexo, vai ter uma base. Você vai entender aquilo que tá querendo ser dito na palavra. Você vai lá, Senhor, falar comigo. Aí você vai abrir lá na genealogia de Judá, que foi o que caiu aqui. Esdras 2, não é Judá não, gente, pera. Lista dos israelitas que ajudaram na reconstrução. Tá, mas o que Deus quer falar comigo? Esse nome de gente estranha. De Netofate, de Anatote, de Asmavete, de Kiriat Jearim, Kefi. Olha os nomes. Então, pra você não ter uma leitura em que Deus não vai falar com você, você vai sentir que tá perdendo seu tempo, cara, segue um cronograma. Isso é muito bom, eu recomendo. Eu falo pra todos os meus discípulos, para minhas discípulas, até imprimir já pra algumas, ler. É muito top, vale muito a pena. Isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a partir desse vídeo você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre devocional. Se você tem alguma dúvida sobre isso, coloque aqui nos comentários, eu vou te responder com todo o carinho e amor do mundo. Eu recomendo devocional. Quando você faz devocional, você percebe que a sua intimidade com Deus, que a sua conexão, a sua sensibilidade ao Espírito Santo, ela assim aumenta gigantescamente. Você tem autoridade, você tem conhecimento para pregar sobre Jesus para alguém. Ou você, mais ainda, você vê Deus te transformando a cada devocional que você tem com Ele. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve nesse canal, me segue lá no Instagram. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!